Então, vamos nesse momento, serenando os nossos pensamentos, relaxando o nosso corpo físico e agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esse momento. Que possamos, unidos em um só pensamento, através desses estudos que já vamos iniciar, que possamos compreender, que possamos entender e também, na medida do possível, colocar em prática esses ensinamentos sobre Jesus, sobre a espiritualidade e sobre a nós mesmos, nós, espíritos encarnados e também os desencarnados. Pedimos a esses irmãos protetores que nos ajudam, que nos auxiliam, que possam nessa noite nos acompanhar nessa leitura, nessa dinâmica, nesse compartilhamento que estamos aqui unidos, para mais um entendimento e esclarecimento sobre o Espiritismo. Que Jesus possa nos abençoar e que possamos essa noite estarmos bem, continuarmos bem. Que Jesus nos ilumine e que possamos agora dar início a mais uma aula Evangelho com os jovens e as crianças. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, continuando, né? O tema estudado a semana retrasada, na verdade, né? O homem e a imortalidade. Eu vou ler que nós vimos na última aula, para a gente fazer uma recapitulação, tá? Ok. Sendo a religião uma ciência que nos ensina os nossos destinos depois da morte, qual é a natureza íntima do homem? O homem é apenas corpo? Não, o corpo humano não é mais do que um instrumento de que os espíritos se servem neste mundo para trabalhar pelo seu adiantamento. Por ocasião da morte, o homem espiritual abandona o corpo como nós fazemos a roupa velha. Então, é ao homem espiritual que dão o nome de espírito? Perfeitamente. Todas as criaturas são espíritos revestidos de corpos carnais. Neste caso, o espírito não nasceu quando o corpo nasceu, o espírito vive antes, no espaço, e se encama no nosso e em outros mundos, tantas vezes quantas forem necessárias ao adiantamento. E os animais também são espíritos? Também, mas não muito mais atrasados que o homem, mas imortais e suscetíveis ao aperfeiçoamento, pois o progresso é uma lei de Deus, e sendo os animais criaturas de Deus, não seria justo que Deus os criasse para deixá-los morrer para sempre. Como pode um espírito viver no mundo sem corpo? Viver em outro mundo, no outro mundo sem corpo? O espírito tem corpo de uma matéria fluídica. Quanto mais adiantado ele é, tanto mais fino e brilhante é o corpo que o reveste. Neste caso, os espíritos reconhecem-se uns aos outros? Sim, visto que têm corpo. Reconhece-se como nós reconhecemos os parentes e amigos. Até os espíritos dos animais têm corpo? Têm-no, semelhante, na aparência, ao corpo que tinham na Terra. É a esse corpo que damos o nome de perispírito. Aí agora, o Eduardo, nosso convidado ilustre da pré-mocidade, vai continuar a leitura do livro. Os espíritos andam mais depressa do que nós? Muito mais depressa do que os nossos mais velozes veículos e aviões. Transportam-se de um a outro lugar com uma velocidade incrível, como a do pensamento, conforme o grau de adiantamento e a tarefa que tiverem no espaço. Vou dar uma pausinha, Eduardo. Peraí. Tá. O veículo, aí eu já fiz umas anotações, gente. Hoje eu não me baseei assim, só em algumas coisas do Livro dos Espíritos. Hoje eu usei outro livro. O veículo mais rápido é com certeza o nosso pensamento. Até mesmo lugares que nunca visitamos, se pensamos nele, por exemplo, se você pensar em Paris, o que se vê? Rapidamente, nossa mente já vai trabalhando de uma forma, nossa memória visual, né?
ela vai trabalhando de uma forma muito rápida. E a gente já pensa que, pensa na Torre Eiffel, mas assim, isso acontece, claro, que é diferente para cada pessoa, né? Então, automaticamente, a gente já cria uma cena. Então, o nosso pensamento já encarnado, de espírito encarnado, já é muito rápido. Imagina do desencarnado. Então, aonde ele pensa em estar, é lá que ele vai. Então, é muito importante, penso eu, que seja assim, extremamente importante até, sempre nos aliarmos a bons pensamentos e sentimentos, porque nós não sabemos quando será o nosso desencarne. E se houver paz e leveza em nosso coração, nosso amparo da equipe espiritual vai ser imediato. Agora, se nosso coração tiver, nossos pensamentos estiver com ódio, com rancor, o amparo ele vai ser com mais dificuldade, porque nós não vamos conseguir ouvir e atender aqueles que querem nos ajudar. Então, é muito importante que nós não nos afastemos de Deus, nem encarnados e nem desencarnados. Pode continuar, Edu. Por que não vemos os espíritos? Pela imperfeição dos nossos órgãos visuais, assim como não vemos também o ar que respiramos e as estrelas à luz intensa do sol. Essa resposta do Caibar, ele coloca como exemplo o ar que respiramos, que é tão fundamental para a nossa sobrevivência, e nem sequer nós enxergamos ele. E as estrelas, que elas são ocultadas sobre a luz do sol. A visão dos espíritos sem o corpo físico é permitida a algumas pessoas, que elas possuem a mediunidade. Ou seja, elas só enxergam, na verdade, elas não enxergam o espírito, elas enxergam o perispírito. Mas para isso, para essas pessoas, elas viverem bem, as pessoas que têm essa mediunidade, né? Elas precisam compreender o que acontece com elas. Muito importante isso é fundamental. Fundamental o conhecimento dela, para que isso não gere desequilíbrio. Porque se elas começarem a confundir o que é o espírito encarnado com o é desencarnado, vai gerar um desequilíbrio muito grande na vida delas. Então, é muito importante o conhecimento para as pessoas que têm a mediunidade. E isso acontece não só com adultos, isso acontece com crianças, com adolescentes. Então, é muito importante estarem atentos. Pode continuar, Edu. Os espíritos foram criados bons ou maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Cada um chega mais ou menos depressa à perfeição, conforme o uso que faz de sua liberdade. Isso. Deus, nosso Pai, soberano, justo e bom, jamais colocaria privilégios entre um filho e outro. O sol brilha para todos. Possuímos as mesmas oportunidades de crescimento. Não existe castigo, e sim o nosso livre-arbítrio e a causa e efeito pelos nossos atos. Pode continuar, Edu, que a 11 vai complementar essa daí. Quer isto dizer que não existem anjos e diabos conforme ensinam as seitas religiosas? Perfeitamente, assim como não existem penas eternas e inferno. Exatamente. Não existe penas eternas. Que pai é esse que colocaria o seu filho em castigo eterno para sempre, sem oportunidade de se redimir? Eu estive lendo sobre anjos, né, uma definição que não seria uma definição. O que o pessoal acha de anjo? O que o Google, né, nos diz sobre anjos. Então, os anjos são definidos como mensageiros de Deus para os homens. Podemos dizer que são espíritos superiores que nos auxiliam, né, em situações difíceis e também nos ajudam no progresso da humanidade. Quando ocorre uma boa ideia, ideias que são inspiradoras, que vão estar beneficiando o nosso progresso, essa ideia ela é inspirada e não é para uma pessoa só.
ela é passada para várias pessoas. Porque aí se uma não colocar para valer a ideia, sempre haverá alguém que vai colocar. Então, vamos pensar dessa forma, né, que os anjos são definidos como são os espíritos, né, os espíritos superiores, os espíritos que nos orientam. E como nós temos o nosso livre-arbítrio, né, que é o mais importante, então cabe a nós ouvi-los ou não. E a definição de demônios? A definição de demônios seria anjos maus. Eles foram criados junto com os outros anjos, mas escolheram o caminho da maldade. Então, o que seria vamos pensar num espírito, né, que ele encarnado, ele fez várias coisas ruins, várias maldades, né? Mas ele tem, como já foi dito, o livre-arbítrio, então ele pode optar por uma mudança. Não existe, Deus não criou um espírito ruim, um espírito bom. Ele criou os espíritos simples e ignorantes, com todas as oportunidades de crescimento. Aí agora eu vou ler para vocês um trechinho do Céu e Inferno, que está falando sobre anjos e demônios, na versão espírita. Os anjos segundo o Espiritismo. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se poderia duvidar. A revelação espírita confirma, sobre esse ponto, a crença de todos os povos, mas nos faz conhecer, ao mesmo tempo, a natureza e a origem desses seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirirem tudo o que lhes falta. Adquirem pelo trabalho o objetivo, que é a perfeição, e é o mesmo para todas. Alcançam-na mais ou menos prontamente em virtude de seu livre-arbítrio e em razão dos seus esforços. Todas têm os mesmos graus a percorrer, o mesmo trabalho a cumprir. Deus não faz a parte nem mais longa, nem mais fácil a uma ou a outra pessoa, porque todos são seus filhos, e sendo justo, não tem preferência por nenhum. Diz-lhe: eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Só ela pode vos conduzir ao objetivo. Tudo o que está conforme essa lei é o bem. Tudo o que é contrário é o mal. Sois livres para observá-la ou infringi-la, e sereis, assim, os árbitros da vossa própria sorte. Deus, pois, não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E é o próprio homem quem cria o mal infringindo as leis de Deus. E se as observasse escrupulosamente, jamais sairia do bom caminho. Assim se acha realizada a grande lei da unidade da criação. Deus jamais esteve inativo. Teve sempre espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão das suas ordens e para a direção de todas as partes do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Não teve, pois, necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos ou novos, conquistaram seus graus na luta ou pelos próprios méritos. Todos, enfim, são os filhos das suas obras. Assim se cumpre, igualmente, a soberana justiça de Deus. E sobre demônios, segundo o Espiritismo, nem os anjos nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una. Unidos a corpos materiais, ele constitui uma unidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas, separados do corpo,
constituem o mundo espiritual ou mundo dos espíritos, que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis. Deu-lhes por objetivo a perfeição e a felicidade que dela é consequência. Mas não os lhe deu a perfeição. Quis que a devessem ao seu trabalho pessoal, a fim de lhes tive-lhes o mérito, tive sem o mérito. Desde o instante de sua formação, progridem, seja no estado de encarnação, seja no estado espiritual. Chegados ao apogeu, são puros espíritos, ou anjo, segundo a denominação vulgar, de sorte que, desde o embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta, da qual cada elo marca um grau de progresso. Pode continuar, Edu. E aqueles que praticam o mal aqui? Sofrem na outra vida o castigo desse mal e se encarnam novamente para reparar as faltas cometidas. Para essa pergunta, agora eu vou pegar o livro dos Espíritos. Eu achei um capítulo, que é a pergunta 872, sobre livre-arbítrio, que é um capítulo, gente, que todos precisam ler. Eu não vou ler inteiro, é um capítulo bem grande. Ó, o capítulo chama-se Resumo Teórico das Ações Humanas. Eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês, depois eu vou colocar lá no grupo, para a gente estar estudando, porque eu achei muito interessante que ele explica exatamente o livre-arbítrio, assim, de uma maneira muito simples. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências, falo-á utilmente, quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. E é um capítulo assim, gente, ele é bem extenso, mas assim, fala muito bem sobre livre-arbítrio, que todos nós temos uma escolha a se fazer, né? Nos foi dado livre-arbítrio, que podemos escolher independente da circunstância em que vivemos, e vamos sofrer essa causa, a causa e efeito disso daí. Vai haver um retorno do que você plantou. Edu, pode continuar. O espírito pode então durar 1000 ou 2000 anos? Milhares de quatrilhões, de sextilhões de anos. O espírito nunca morre. O universo é infinito e o espírito é imortal. Quanto mais vive, mais sábio e mais feliz se torna. Mais liberdade tem para ir onde quer. Mais conhece e aprecia as obras da criação. Exatamente. Somos todos imortais, nós estamos incessantemente aprendendo e aprendendo. Só que nem sempre nós praticamos as lições aprendidas, né? Nós aprendemos, mas nós não compreendemos, né? Acabamos nos sucumbindo, né? E não praticando tudo aquilo que
que nos vem à mão, né? Que, por exemplo, os ensinamentos de Cristo, que está aí para todos, né? É tão forte na nossa vida, é tão forte no nosso mundo, mas nem sempre a gente consegue seguir esses passos. E aí agora eu achei assim muito interessante essas 3 questões do Livro dos Espíritos. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação íntima, contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Tem atribuições especiais para cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Então é isso, gente. É a imortalidade, que é um dos princípios básicos do espiritismo. Então, somos seres espirituais, todos nós, somos imortais. A morte atinge tão somente o corpo material, que é perecível, mas a alma ou espírito nada sofre, pois sobrevive ao fenômeno chamado morte e prossegue em sua marcha incessante, rumo à perfeição, que é a meta para a qual fomos criados. A imortalidade, ela revela o amor de Deus por sua criação, a oportunidade de progresso e de justiça de nosso Deus, que é soberano, justo e bom. E é isso aí, agora vocês querem completar. Então, a única coisa assim que eu queria dizer, entrando nesse tópico do livre-arbítrio, principalmente para os jovens, que o livre-arbítrio, que a gente até explica para os jovens, é como assim, o seu pai te dá uma liberdade, né? Ele te dá uma liberdade confiando em você. Então, conforme você vai fazendo as coisas certas, ele vai soltando o cordão. Quando você começa a fazer coisa errada demais, o que o pai faz? Ele puxa. Aí você não vai sair esse final de semana, você não vai fazer isso, você presta atenção no que você está fazendo. Então, acho que a mesma coisa é com o livre-arbítrio. Porque a gente fala, né? Não, você está certo, o que você fizer, você vai ter que responder por aquilo. Mas só que quando você começa a fazer coisa errada demais, aí acontece sempre alguma coisa para te brecar, né? Que eu acho que ali é a espiritualidade até te ajudando para você, porque às vezes você fala, né? Aí o jovem fala, nossa, então eu vou fazer o que eu quero, mas não é bem assim, né? Você tem o seu livre-arbítrio, você vai responder por aquilo, mas você tem que ver também... É o livre-arbítrio e a causa e efeito, né? Isso, Caminho juntinho. Não é? Porque não é quando você não dá liberdade para o seu filho, mas a hora que você vê que ele começa a fazer coisa errada, você começa a puxar, né? Não, peraí, vamos parar por aqui. Eu acho que é isso, vocês completem. Aí, se eu tiver falado alguma coisa errada, vocês me corrijam, por favor. O que você está falando está certíssimo, perfeito. É a escolha, né? É que nem eu falo aqui para o Nicolas e a Nicole, né? Eu falo, olha, tudo que vocês escolherem vai ter o resultado, né? Então, se você escolhe esse caminho, vocês vão colher. Se vocês escolherem esse caminho, vocês também vão colher, né? É justamente o que a gente fala também para os jovens, a questão das drogas, do álcool, né? Que infelizmente isso daí bomba muito, né? Então, se você escolhe esse caminho, você vai sofrer no perispírito, no espírito e no corpo, né? Então, quando você trilha esse caminho, né, das drogas e do álcool,
com certeza todo esse conjunto que Deus te deu, né, que você está em perfeitas condições, você também vai ter os resultados não são bons, né? A gente sabe. Se não nessa vida, pode ser numa outra. É o caso que Sim. eu tenho que nem eu tenho uma sobrinha, que hoje, graças a Deus, ela é fisioterapeuta, ela é atriz, mas ela já fez 5 vezes, ela já operou, fez cirurgia daquele desvio de septo. Ela falou que hoje ela está com 36 anos, ela falou que ela não sabe o que é respirar. Ela falou, não sei o que é. Sabe quando a gente respira gostoso? Ela falou, e já fez cirurgia 5 vezes, não consegue. Aí ela falou assim, que aí ela estudando o espiritismo, ela falou assim, eu tenho certeza que eu usei droga na outra vida, eu devo estar acabado com... E Deus está me dando essa oportunidade, então chega, eu não vou mais tentar a cirurgia. Ela falou, acabou. Porque eu acho que é Ela teve a oportunidade, Deus... né? Sim, sim. Porque De vir com o 5 vezes corpo você assim, faz. para ela não poder, para ela não voltar também ao vício, né? Isso, Uma porque forma ela de fala... segurar ela. Ela falou, agora eu tenho certeza que se eu começar a respirar bem, eu vou para as drogas. Então, e é difícil, né, gente? Porque, veja bem, a gente vê que nem eu tenho na família, né? Meus 2 irmãos têm esse problema, e eu olho assim para eles, apesar de todo o conhecimento que eu tenho, que eu venho buscando, lógico, que é pequenininho, mas eu tô aqui buscando conhecimento, tentando entender, porque eles 2 são os meus instrumentos de melhora. Falar, nossa, tem um corpo perfeito, tem tudo perfeito, foi criado super bem com a minha mãe, com o meu pai, e escolheram esse caminho, né? E a gente está falando aqui sobre as escolhas. Então é difícil você olhar assim para 2 pessoas que né, só tá ali com você dia a dia e escolheram caminhos tão terríveis, né? E que tiveram uma vida boa, mas fizeram as escolhas erradas. Mas aí a gente também tem a questão de não julgar, né? Porque é eles que vão responder pelas consequências, né? Pelo que eles vão colher agora, né? Então, assim, a gente para e diz, nossa, como é importante a gente conhecer, buscar. Por quê? Porque a gente, conhecendo, a gente vai tendo mais paciência para até rezar para eles para o futuro. Né? E aí, que nem a Laila falou, né? Que a gente, quanto mais a gente pensando positivo, pensando coisas boas, se a gente desencarna de repente, a gente vai ser recebido com espíritos bons. Né? Por que, porque a gente tem que ficar pensando coisa ruim, né? Principalmente do irmão, do vizinho, né? Isso. Então, esse exemplo isso aí entra, mais uma vez, aquele livro do Eurípides que a gente leu no começo do ano, né? Exatamente. Você vê a pessoa como espírito. A partir do momento que você viu como espírito, você vê que é a evolução onde eles estão. Para eles isso ainda é certo. Para eles isso ainda é certo. Exatamente. Né? E aí você vendo como espírito, aí você reza por eles, você tem mais amor, você tem compaixão, né? E eles estão no caminho da evolução, né? Sim. É o caminho da evolução. Até essas pessoas que hoje em dia matam, para eles isso ainda é o certo. É o grau de evolução que eles estão, né? Exatamente. Sônia, você está muito quietinha. Então, sabe, igual todos nós, a gente segue caminhos diferentes, né? E nós cometemos muitos erros, porque nós somos imperfeitos e a gente está rumo à evolução, né? E apesar da gente, igual falou do livre-arbítrio, porque a escolha é nossa, de quão a gente quer chegar mais rápido numa situação melhor ou não, né? Mas é que a gente não entende isso ainda muito bem, né? E a gente vai vivendo a vida, às vezes, como se a gente não fosse uma hora morrer mesmo, desencarnar, né? Porque a gente vive assim de um modo geral e a gente tem que viver a vida mesmo e não pode ficar assim numa neura pensando nisso, mas você tem que estar consciente disso que uma hora ou outra, né? A gente vai estar passando por uma outra dimensão e igual a Laila falou no começo, que daí o que a gente vai ter, o que a gente vai ver lá, vai ser de acordo com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, a gente está aqui, enquanto espírito imperfeito, justamente para estar treinando isso aí, para estar treinando ser pessoas melhores.
porque nós ainda somos mais maus do que bons, pela nossa condição, tanto a gente vê isso pelo planeta que a gente habita, né? Mas o pessoal sempre fala, né? A gente ouve nas palestras que o mal não existe, que o mal seria a ausência do bem. Então, na medida que a gente for treinando, igual é muito legal assim a gente estar aqui reunido falando sobre isso, que a gente tem consciência, que a gente precisa treinar mais, ser melhor, e isso vai ajudando a gente. Então, é assim, ó, no fim, todo mundo vai ser anjo, seremos todos espíritos puros, né? E o Você Cristo, sabe, ele Fomos criados para já isso, né? o Cristo, ele foi assim um ser humano que foi nasceu como um princípio inteligente como nós, né? E eu estava até vendo num curso do Missionários da Luz, né, do livro do André Luiz, um capítulo lá que ele fala justamente o quanto nós ainda somos mais animais do que seres humanos, que a gente está começando praticamente essa nossa jornada como ser humano, que às vezes basta uma simples fagulha para despertar na gente aquele leão, aquele réptil, aquele jacaré, aquela cobra. Então, o que a gente vai passar por isso sempre? Vai agora nessa condição nossa. Mas a gente tem que ter até paciência com a gente mesmo e ter essa consciência que nós temos que treinar, ter bons pensamentos e bons sentimentos com relação ao outro. Porque quantas vezes a gente até assiste um programa de TV e você se vê tendo sentimentos muito ruins com relação àquela pessoa que fez aquilo para outra, que é o que mais passa na TV, né? Coisas bárbaras, né? E no fim, até aquelas pessoas que cometem coisas bárbaras também serão anjos. Só que é sim. igual isso, fica fazendo curvas, não vai num caminho reto. E quantos de nós também já não fizemos tantas coisas bárbaras em encarnações até nem tão longínquas, né? Às vezes a gente tem assim uns determinados sentimentos. Aí você pensa assim, nossa, imagina como que eu era antes, né? Então, Mas é é, verdade. uma coisa que eu achei bem interessante aí que a Laila falou também, foi ali aquela pergunta lá, por que não vemos os espíritos, né? Pelas imperfeições dos nossos órgãos visuais. Eu assisti uma aula sobre o perispírito com o Dr. Décio Andoli, né? Uma aula pelo YouTube, inclusive. Ele é professor, né? E ele foi assim altamente didático nessa aula. E ele me fez, eu estou assistindo essa aula várias vezes porque eu quero aprender mais sobre o perispírito, né? E uma coisa que ele fala assim Depois posta sobre, para nós também. eu vou colocar lá no grupo, vou colocar no grupo da pré-mocidade e dos educadores. E ele fala isso aqui, ó, imperfeição dos nossos órgãos visuais. E lá ele deu 2 exemplos, assim, que eu achei muito legais. Ele deu vários, mas é que eu vou anotando alguns, né, e até eu decorar a palestra inteira, doida. Tá certo, Mas, é isso ó, mesmo. um exemplo que ele passou foi falando assim sobre nós, espíritos, com relação quando a gente entra nesse corpo denso, que é esse corpo físico, que limita a nossa visão, no caso aqui, né? Ó, imperfeição dos nossos órgãos visuais, né? Por isso que a gente não vê um espírito, por exemplo. Aí ele compara assim, o espírito como se a gente, dentro desse corpo, a gente não vê assim, os espíritos que estão à nossa volta por conta desse corpo, porque a gente está nessa dimensão. E ele compara assim, tipo igual uma pessoa colocar um capuz, né? E ela coloca o capuz, ela fica ilimitada. É como se o nosso corpo fosse esse capuz que limita os nossos sentidos. E para ilustrar, ele deu exemplo de uma jornalista, né, que teve uma experiência de quase morte, e ela inclusive não era espírita, ele fala lá na aula, né?
e ela fala assim que ela sofreu um acidente automobilístico e o carro caiu de uma ribanceira e ela de repente se viu acima ali, vendo toda a cena, o que acontecia e falando justamente isso daí. Os órgãos como limitam, né? Como ela saiu como espírito, ela ouvia cada um que estava ali envolvido naquela situação, ela ouvia todos ao mesmo tempo e cada um, e ela ouvia todos e entendia todos, sabia tudo o que estava acontecendo ali. Ela tinha aquela visão panorâmica, inclusive na audição, ela ouvia todas as conversas de quem estava ali. E ela voltou, ela teve uma experiência de quase morte, né? Ela voltou para o corpo e, inclusive, quando a gente volta para o corpo, você vai esquecendo assim mais as coisas, né? Mas o que eu achei legal foi isso ele mostrar com essa experiência dessa jornalista que quando você sai do seu corpo, você consegue ter uma visão, audição, tudo, porque você enxerga 180 graus. Olha, gente, é assim. Eu vou depois colocar lá no grupo o link dessa aula. É uma aulona, né? E deixa eu ver aqui. É. Então, é uma aula bem didática. Eu lembrei desses dois exemplos, que a gente fica ali muito limitado por conta do corpo, mas que a gente sai toda noite desse corpo, né? E às vezes a gente fica ali perto, e às vezes a gente vai para outros lugares. Só que quando a gente volta, a gente lembra muito pouco e esquece tudo rapidamente, porque a nossa condição é essa, né? Não dá para você ficar vivendo aqui e lembrando de tudo do outro lado também, porque a gente mal consegue viver bem o que a gente vive aqui, né? Pronto. E você sabe que uma vez, há muitos anos atrás, não sei que eu ia, um senhor, ele falou assim, olha, você quer aproveitar a sua encarnação? Não fica, porque assim, que às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, eu tenho que melhorar nisso, melhorar naquilo, e quem quer fazer coisa demais acaba fazendo coisa de menos. Sim. Então, ele falou assim, a hora que você deita ali, ou você na sua consciência, você sabe todos os defeitos. Você pode enganar todo mundo, mas com você sabe se você se você é mentiroso, se você é invejoso. Sim. Então, pegue que você tem mais, que você sabe que você é mais aquilo, e trabalhe aquilo. Você já vai aproveitar uma encarnação, entanto que a próxima você já não vai vir com esse defeito que você trabalhou e conseguiu, que era o pior de tudo. E a encarnação por encarnação, porque ele falou, não queira ser Cristo numa encarnação, gente, porque vai dar uma bagunça que você... Sabe, eu achei aquilo muito legal. Legal. Não queira ser uma só. Isso daí você me fez lembrar. Isso daí que ele falou para você me lembrou aquela lá do Santo Agostinho, que para fazer aquela reflexão antes de dormir, eu não sei se é na questão 919 do Livro dos Espíritos, sei lá. No Evangelho tem também, Santo Agostinho fala. No Evangelho, né? Para você toda vez que você for deitar, você põe em análise tudo que você fez durante o dia e aquilo que você acha que não foi legal, para você não estar cometendo isso novamente ou tentar amenizar, porque a natureza não dá saltos, né? Então, o que a gente pode fazer, nossa, eu sou assim muito impulsiva e eu magoei fulano. Então, eu vou tentar ser menos impulsiva e para magoar menos as pessoas, né? Então, você vai fazendo. Isso daí é uma prática que o Santo Agostinho. É o que esse senhor falou, Hélida, sabe? Dessa prática de refletir nas coisas que você fez e sem neura, porque nós somos espíritos imortais, a gente tem, assim, a eternidade para evoluir, mas a gente vai aproveitando para seguir mais pelo caminho reto, porque hoje a gente já está tendo conhecimento. Aí, até o ponto de você ter conhecimento é uma coisa,
Agora, o ponto de você pôr em prática é Põe em outra, prática né? é outra. Então, muitas verdade. vezes você quer ser de um jeito, mas a sua natureza vai contra. E é É assim, a verdade. gente vai vivendo e muitas vidas, né? E é assim. Graças a Deus dá essa oportunidade para a gente, né, É, gente, da encarnação. Nossa. exatamente. Soberano, E, justo e bom, né? Justamente. e E Edu, às vezes eu fico pensando, como é que tem gente que não acredita na encarnação, né, na reencarnação? Então, mas é É, porque é o momento quantas, deles, né? mas quantas Engraçado. encarnações também nós não acreditamos, não nem Nós acreditamos. não Sim, acreditamos. nós nem exatamente. sabíamos. Mesmo hoje a gente vive assim, eu acho assim que a maior porcentagem a gente vive para comer, beber e vestir, sabe? A Mas é gente isso vive mesmo. de uma forma tão material, porque a Tão gente vive num animal, mundo né? Tão animal. a gente vive num mundo material, a gente está saindo nós somos agora animais que estamos pensando, que estamos tendo livre-arbítrio, a gente está Refletindo, começando a treinar essa parte né? da animalidade. É verdade. Até eu ouvi também um comentário que eu estava vendo aí um curso sobre assim o fato da gente estar essa animalidade nossa, você não vai deixar de ser isso de uma hora para outra. Então a gente vai treinando, vai fazendo o nosso melhor e vai até chegar lá, né? É Graças a um Deus que dia a gente após o já outro. pode, É, é É, né? verdade. É um dia após o outro, é o que a dias Josi depois Exato. do falou outro. mesmo. É É, Viu, verdade. Edu? Tá entendendo? Não tá? Que tem alguma Edu, dúvida? meu Algum amor, comentário, Edu? Aproveita que você tá com 4 experts aqui, ó. gente, sabe e é alguma fundamental coisa, o mas que time, né? pratica pouco. Pois é. É, é um time fundamental, uma completa a outra. Deixa eu E só aí, Edu? colocar, posso só colocar? Ah, a Oi, mocinha tá aí, Edu. eu vi. Pode. Não Oi, estão me Mari. vendo? Eu Não, tô eu que te não vendo. tô te vendo, Ah, que eu... pensei que vocês não estavam me Desculpa, vendo. amor. Vamos Estamos só vendo. esperar, ó. Vamos Eu, só esperar o eu não Edu quis interromper, fazer. estava tão Esperar boa o a Eduardo. conversa. Vamos Estava tão esperar o boa a Peraí, Eduardo conversa. fazer. Vamos deixa esperar o só o Eduardo Edu fazer o falar. comentário É, dele, que ele tinha aberto o microfone, agora sim. pode abrir, Edu. Fala, Quando Edu. Assim, eu não tenho muito o que falar. A única coisa que eu acho que é legal é comentar que lá no comecinho, né, bem quando a gente terminou de ler, vocês estavam falando Uhum. sobre o livre-arbítrio, que até a gente tem um ditado muito comum, né, a gente fala isso, né, que quando você, a partir do momento que você, vamos dizer assim, já tem geralmente a gente fala idade, né? Tipo, nesse caso, como é o espírito, não seria idade, né? Seria Seria Mas se conhecimento, maturidade, né? né? Então, não, Conhecimento. Experiência, não, mas quer dizer que experiência. a gente tem aquele ditado assim: ah, se você já tem idade para fazer tal coisa, você já também já tem idade para arcar com as consequências do que você faz, né? É Isso. É verdade. isso mesmo. Legal. Gostei do seu comentário, viu? Bem bem, É isso bacana, mesmo, Edu. né? Então é isso. Então, deixa Sim, eu só Marilene. colocar só rapidinho só. Então, é que vocês estavam falando, eu estava prestando atenção com relação ao livre-arbítrio, né? Eu acho assim que a gente ainda não compreende bem o que é imortalidade, né? Muitos de nós acham que imortalidade é tempo. Ai, eu vou viver pela eternidade, para que eu vou me esforçar agora, né? Eu vou aproveitar a vida, mesmo a outra vida eu vou atrás. Só que a gente esquece que a gente vai plantando, né? Como Uhum, foi dito. uhum. Cada coisa que a gente faz nas nossas encarnações vai resultar na outra. É verdade. Aquele bem que a gente faz agora, nós vamos plantar para ter uma vida melhor. Uhum, Para nós mesmos, se a gente, por exemplo, aproveita bem a nossa encarnação, a gente vai sempre estar se melhorando, ter uma condição de melhor para voltar, né? Agora, imortalidade, né? Eu fico pensando, a gente estava falando, acho que foi a Sônia que estava falando da moça, a Hélida, da moça que saiu do corpo, né? Que está uhum. falando no acidente lá.
Eu acho que até já comentei com você que eu tive muito esse problema de desdobramento. Eu sofri muito no começo, quando eu nem estava ainda frequentando o centro. Eu fiquei, para vocês terem uma ideia, eu fiquei tão marcada que até hoje eu não gosto de dormir totalmente no escuro. Eu encostava, eu começava a cochilar, eu já ia saindo assim. Não tinha conhecimento nenhum. Eu me via, eu queria acordar e não conseguia, sabe? Eu me via naquela situação sabe, você queria acordar, você queria chamar as pessoas. Era direto isso. Era de dia, era de noite. Eu fiquei de um jeito que eu não queria dormir mais, porque eu achava que eu ia dormir e eu ia acontecer aquilo comigo. Depois que você começou a seguir o espiritismo, passou isso, menina? Sim, depois, quando eu comecei, isso, eu falo assim, que eu tive um chamamento, assim, de que maneira eu fui levado para o espiritismo? Eu já tinha minha sogra, que era espírita, mas eu falo assim, quando a gente está bem, poucos de nós procura Deus. Vamos ser sinceros. Está tudo bem, também de saúde, somos jovens, não estou passando necessidade. Não é que você não acredita em Deus. Você fica naquela situação de conforto, né? A não ser que você já seja um espírito evoluído. Não. Que já veio, que você está bem, você já sabe que você vai pelo amor, mas normalmente a gente é chamado pela dor, a maioria de nós é chamado pela dor. E eu tive um despertar assim, eu comecei tendo visão, eu comecei tendo desdobramento, ouvia uma série de coisas. Até que falar, ou você vai no centro ou você vai ficar doida. Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer tratamento espiritual, vai fechando os pontos, né? Como chama os pontos que chama, né? Vai fechando, porque eu estava com a mediunidade toda em aberto. Então você não pode ter, porque você fica doida. Eu estava me confundindo, como foi dito, realmente eu estava me confundindo. Era todos os dias. Então, é assim, a gente não pode cair no fanatismo de só viver pensando nisso. Você não pode o dia inteiro também estar achando, eu vou ver um espírito. Não, você tem que viver a sua vida normalmente, estudar, fazer sua parte, se melhorar. A natureza não dá salto, que nem você falou, ninguém vai virar Cristo numa encarnação. O que eu vou aprender? Eu vou aprender a respeitar meu semelhante. Tem muitas coisas que eu não sabia, que eu pensava de um jeito e hoje eu penso de outro. A gente tem que ter a consciência, assim, ninguém é infalível. A gente tem que estar sempre pronto para mudar de ideia, se for preciso. Se mudar de ponto de vista, sabe, às vezes você vê uma coisa, por isso que muita gente erra. Às vezes não é por maldade, é por aí que a gente não tem que estar julgando. É por ignorância. Eu falo por mim. É verdade, Marilene. Você falou é verdade, por ignorância. Muitas coisas eu fiz que eu me arrependo, porque naquele momento que eu fiz, eu achava que era certo. E depois você vai vendo que você errou. Você não pode ficar chorando porque você fez. Fala, bom, naquele momento era aquilo que eu sabia. Entendeu? Então, a gente tem que levar a vida com calma, com tranquilidade, sem pressa, entender bem a espiritualidade. Não adianta a gente querer aprender tudo num dia só, numa encarnação só, que não vamos aprender. Tem que pouco. Eu acho assim, melhor maneira, vamos aprendendo, vamos com calma, um passo de cada vez, vamos fazer o bem dentro do nosso alcance. E assim a gente vai evoluindo, né? É isso aí. Isso Perfeito. aí. E agora já são 10h01. Fechou com chave de ouro. Chave de ouro. Chave de ouro. Chave de ouro. É bem isso mesmo. Eu gostei bem dessa parte. Tudo que a gente faz por ignorância, todo mundo. A gente é espírito em evolução num planeta de provas e expiações.
E A gente não sabemos pode que achar que precisamos a nos gente é o esforçar, ser mas tão tem que... poderoso que nunca erra, sabe? Só para terminar, a gente fala muito em perdão. A gente, claro, a gente se preocupa em perdoar os outros, mas nós temos que também nos perdoar, porque às vezes a gente sofre o auto-perdão. porque não se perdoa. Exatamente. Tem É o muita mais gente... importante, Marilene. Eu acho que é o mais importante de todos. Uhum. É Exatamente. fundamental para o nosso crescimento isso aí. E é uma alavanca para você recomeçar, né? Exatamente. Para você recomeçar, você tem que ter o auto-perdão. E se você cair dentro da Se culpa, perdoar você não sempre. vai conseguir remorso, mudar, né? principalmente se você errou, sei lá, por uma circunstância, a não ser que você fez de propósito, sei lá, mas normalmente a gente erra por ignorância, sabe, sem querer, mas às vezes você magoou, mas você não quer magoar, mas você acaba magoando, então você pede perdão para a pessoa, você me perdoa? Ah, perdoa. Agora você se perdoa? Muitas vezes nem a gente, às vezes a pessoa perdoa a gente e a gente não se perdoa. É pior ainda. Então é isso, realmente chave de ouro, hein? Eduardo, gostaria de fazer mais algum comentário, amor? Não, acho que foi isso hoje. Só. Tá. Então é isso. Muito bom, né, gente? Esse nosso encontro é, assim, sensacional, né? E eu gostaria, inclusive, de estar sugerindo, quem não viu ainda, está vendo a aulinha que a Célia gravou no YouTube. Quando eu ver a Célia, eu quero pegar o autógrafo dela, porque eu estou virando fanzona, que, nossa, parecia que ela estava falando comigo. E é igual a Laila falou, para as mães também, porque para as aquilo mães, ali né? serve para as crianças e para as mães. Para as mães, Né? para tudo. Amei, gente, sensacional. Você colocou lá Hoje no a grupo? palestra o som estava ruim, eu tentei ver um pedacinho da palestra do Caibar, mas estava ruim o som, né? Não estava dando para ouvir muito bem assim. Né? Ô, Laila, você colocou no grupo a aulinha da Célia? Do grupo da pré-mocidade? Não, eu vou colocar amanhã o link, a nossa playlist, que aí a série está na nossa playlist. Ah, sim. Que é a playlist da infância e mocidade, eu estou colocando todas as nossas aulas, inclusive os vídeos da Célia. Que toda semana ela manda. Eu não sei onde eu vi, eu acho que então foi lá no YouTube, né? Eu pensei que eu tinha pego o link. A Laila colocou, acho que na comunidade, não foi? Na comunidade. Sim, eu posso colocar lá na pré-mocidade? Pode sim. Gente, que aula maravilhosa que a Célia deu. Amei. Ela é uma fofa. Então é isso. Quem não assistiu ainda, assista, que é imperdível. Tá? É Célia do que é o nome dela? Não, ela é uma trabalhadora que trabalha... Célia. É a tia Célia, ela é trabalhadora, sim. De domingo. Ela trabalha na comunidade de domingo, de manhã. Evangelização. Eu não tenho o link da comunidade. Não, eu vou pôr no grupo, no YouTube que a Laila colocou a aula dela. Aí você pode tocar no link e assistir a aula. É muito legal. Então é isso, gente. Muito bom estar aqui juntos, né? Procurando aprender um pouco, né? E vamos ver se a gente consegue, na hora que a gente for deitar, pensar nas coisas que a gente fez hoje e vamos indo um dia por vez e tendo paciência conosco, né? E então a gente pode ir para a prece agora e depois no finalzinho colocar a musiquinha. Tudo bem? Bem, então nós vamos pensando na figura de Jesus Cristo, agradecendo por esse encontro, esse momento maravilhoso que a gente tem junto. Nós estamos assim numa harmonia muito boa entre nós. Esse nosso estudo, ele está assim, uma energia muito boa. E a gente agradece a Deus por poder estar aqui estudando,
buscando compreender o porquê da nossa existência, quem somos nós. E a gente vai pedindo para os bons espíritos, para os nossos espíritos protetores, que eles nos auxiliem sempre nessa busca de entendimento do porquê da nossa existência. E a gente vai pedindo a Deus e a Jesus por todas aquelas pessoas que nós amamos. Vamos pedindo por esses jovens que não estão aqui conosco, mas que com certeza estarão novamente. A gente faz assim votos que estejam em breve conosco para estarem aproveitando esse momento maravilhoso junto conosco. Vamos pedindo a Deus por eles, por aquela pessoa que a gente pensa, que está pensando agora e que está precisando de um auxílio, que sejam amparadas pelos bons espíritos. Vamos pedindo por todos aqueles que sofrem dores físicas, morais, espirituais, que os bons espíritos cuidem de todos nós, que estejam conosco e cuidem de todos nós. Vamos pedindo por nossos lares, por nossa família e por nós mesmos, que a gente possa estar sempre seguindo, pensando e nas nossas atitudes, sempre perguntando, nessa situação que eu estou vivendo, o que Jesus faria? E a gente vai tentar copiar o que ele faria, porque ele é o nosso modelo, né? Então, que nós tenhamos paciência conosco e com todos à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu vou colocar a nossa musiquinha de hoje. Mais calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Quanto tempo acelera e pede pressa? Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. A vida não para. Vamos A seguindo vida em Não para frente. mesmo. não para. Uma ótima Não semana para. para todos. Que Grande bom. beijo. Deus nos abençoe. Obrigada, meninas. A gente vai se falando. Boa Edu, boa semana.